Bom dia a todos, meus amigos, minhas amigas. Que a paz de Jesus nos abençoe em mais esse dia, que possa vibrar em nosso coração a luz da esperança, da fé, da confiança, e que assim, nos colocando perante a vida, possamos abrir a janela de nossas almas para acolher, a visita de Jesus, que todos os dias nos visita através das circunstâncias, das experiências que nos chegam, nos convidando aí ao aprendizado de que precisamos para avançar na rota que Ele nos traçou. Então, uma alegria estar aqui mais uma vez com todos. Está aí a Michele, um grande abraço, querida. A Tâmara, um grande abraço também. O Valdir Mendes, a Siqueira, Luana, um grande abraço. Aqui no Face, a Ellen, a Janaína, o Zé Machado, o pessoal que está aí sempre conosco. Estamos aí de volta para dar prosseguimento, A Dani chegando agora, um grande abraço, minha amiga. Vamos dar prosseguimento às nossas migalhas de luz, então, hoje com o capítulo 9, intitulado Deus Sabe, a onisciência divina, que tudo sabe, que tudo conhece, que a todos envolve na sua misericórdia infinita. E Emmanuel começa dizendo assim: Deus conhece, em verdade, todos os sofredores. Então, Deus conhece todas as lutas, cada dificuldade, cada necessidade de cada filho seu. Como dizia Santo Agostinho, em verdade, Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, é esse ser que conhece os nossos segredos mais íntimos. É esse ser para o qual não precisamos explicar os nossos problemas, as nossas dores, porque no fundo Ele já as conhece. Nós precisamos sim aprender a dialogar com Ele para encontrarmos os caminhos, as respostas para as nossas dúvidas, a força para as nossas vacilações, a luz e o discernimento para as nossas escolhas, a inspiração para cada ação. É isso que buscamos na interação com o Criador. E nesse processo também, na medida que vamos criando essa intimidade, vamos nos tornando cada vez mais capazes de conhecer e de auxiliar também os sofrimentos e as dores de nossos irmãos, de sentir por eles essa compaixão, que é o que nós vemos de maneira muito bela em várias passagens do Evangelho. A gente vê aquela expressão, foi movido de íntima compaixão. Isso era muito recorrente com Cristo, Então, foi movido de íntima compaixão, que está lá também na parábola do bom samaritano. É como se existisse uma força oculta no universo que quer nos mover à íntima compaixão. Porque lá o verbo está na passiva, então há uma força, há um agente que move os seres à compaixão para com as dores dos semelhantes. No caso do Cristo, isso já era o comum, já era ali a resposta espontânea, dado esse diálogo, essa intimidade que ele tem com o Criador. Mas no bom samaritano, é o exemplo ali do que nós precisamos desenvolver. Quanto mais estreitamos os laços com o Criador, que nos conhece e conhece a todos, mais somos por Ele movidos à íntima compaixão por aqueles que sofrem, por aqueles que estão caídos nas estradas do mundo. Não acuses ninguém pela dor que há nas ruas. Ou seja, aqui uma orientação importante de Emmanuel, para que a gente não caia muitas vezes naquele lugar comum e muito cômodo em que tantas vezes nos colocamos, de apenas encontrar os culpados e os responsáveis pelas dores e sofrimentos do mundo, sem fazermos de nossa parte qualquer coisa, nos responsabilizando também no sentido de auxiliar, de amparar os que estão sofrendo e também os que fazem sofrer. Porque quando nos deixamos conduzir pelo bem, pelo amor, nessa experiência profunda com o Criador, não teremos somente compaixão por aqueles que sofrem, por aqueles que estão oprimidos, excluídos, desamparados. Teremos também
compaixão ainda maior por aqueles que fazem sofrer, por aqueles que oprimem, por aqueles que ferem, porque veremos neles irmãos dignos ainda de mais lástima, de mais compaixão, porque mais necessitados. É por isso que tem uma prece linda do Espírito Cerinto que está no livro Vozes do Grande Além. A prece de Cerinto chama o capítulo. Vejam lá depois que prece linda, em que ele ora não somente pelos que choram, mas pelos que fazem chorar. Não somente pelos que sofrem, mas pelos que fazem sofrer. Porque são também nossos irmãos. E no clima do bem, compadeceremos também deles. Por isso, antes de acusar alguém pelas dores do mundo, pare e pense o que eu já fiz de bom por aqueles que sofrem e o que eu já fiz de bom, ainda que seja uma prece, por aqueles que fazem sofrer. Porque senão estaremos simplesmente na condição daqueles que apontam o dedo sem nada fazer. E isso, na dinâmica da vida, não é o adequado segundo o que aprendemos com Cristo. Não agraves a luta das crianças sem lar. Não faças julgamento de supostos culpados. O que o céu quer saber é o que fazes no bem. Então, antes de nos colocarmos nessa posição de juízes, de acusadores, daqueles que mais complicam a situação a pretexto de resolvê-la, o céu, no fundo, quer saber: pois bem, meu filho, o quanto tens sido instrumento para que algo possamos aí fazer, por meio de ti, para resolver a situação e a circunstância. Então é muito importante que criemos essa postura de espírito, daqueles que antes de apontarem o mal, se dispõem já a algo fazer no bem. Aqueles que precedem com um exemplo aquilo que possam falar. Então é importante criarmos essa consciência de que Deus conhece todos os responsáveis, Deus sabe quem está ali envolvido com a circunstância, conhece as dores, os sofrimentos, as necessidades de cada um, mas quando Ele nos propõe a encontrar alguém, a ver uma circunstância na vida, Ele nos propõe isso para que antes possamos de algum modo ali contribuir com Ele na solução das questões. Assim também o Cristo. Quando nos aproxima do caminho da vida de alguém, é para que, mais do que nos prendermos ali nas sombras, nos tropeços desse alguém, possamos ser, na sua vida e no seu caminho, uma mão estendida, uma palavra de estímulo, algo que possamos dar ali e contribuir para o bem. Inclusive, há uma mensagem muito interessante, uma narrativa de Humberto de Campos, irmão X, que está no livro Cartas e Crônicas, capítulo 3, se chama A Petição de Jesus. E conta uma história, um relato, de algo que aconteceu entre Simão e Jesus ali. Jesus pede a Simão Pedro que vá à casa de um indivíduo para auxiliá-los, que eles estavam passando lá por muitas dificuldades, por muitas provas. E Simão atende então a essa petição de Jesus, vai até a casa, mas quando ele chega lá, ele fica horrorizado. Um lá completamente perdido nos vícios, o outro muito ingrato, muito duro, a pessoa lá que ela é enferma não estava interessada na cura, estava agressiva, e ele vai vendo tudo aquilo e fala: meu Deus, eu vou embora daqui, E anota, registra todos os problemas que ele viu ali e volta para Jesus falando: olha, eu fui lá, mas não deu não, o pessoal lá isso, aquilo outro, e começa a listar todos os problemas daquela casa e daqueles moradores, daqueles indivíduos que Jesus havia pedido para ele auxiliar. Ao final do seu relato, Jesus apenas lhe diz: Pedro, disso tudo eu já sabia. Eu conhecia muito bem o fulano, o ciclano, o beltrano, eu já conhecia todas as suas dores. Eu não pedi que fizesse esse registro para mim. Na verdade, pedi apenas que, de algum modo, ainda que minimamente, os auxiliasse no que fosse possível. Então é isso que nós precisamos entender. Jesus já conhece aquele que está no equívoco, aquele que está tropeçando, ele já conhece as falhas, as sombras de cada um. Mas se ele nos aproxima da vida desse alguém, não é para que realcemos isso, pelo contrário, para que de algum modo contribuamos ali, acendendo luzes e transferindo bênçãos. Por isso, Emmanuel conclui: não condenes, ampara. Deus acredita em ti.
olha só, Deus confia em nós. É preciso estejamos nos preparando, né, para ser dignos dessa confiança, nos dispondo cada vez mais a serem aqueles que alimentam o bem, porque o mal e a sombra são sempre transitórios. O bem é o que há de prevalecer. Por isso, é o que devemos investir. É naquilo que devemos investir. Diante de todo irmão nosso, portanto, e diante de cada circunstância que encontramos na vida, como nos diz também o benfeitor Emmanuel, alimenta a boa parte e segue adiante, porque a vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Eis o dever, eis a proposta que nos cabe como discípulos de Jesus. Era essa a nossa mensagem de hoje, a nossa reflexão, que ela possa ser útil aí a cada coração e que estejamos cada vez mais conscientes e mais dispostos a sermos de fato no mundo esses instrumentos do bem, instrumentos da luz, cada vez mais afinados com o pensamento e, sobretudo, o coração de Jesus, para que Ele nos utilize para no mundo espalhar, difundir o cântico da esperança, da fé, do amor e da misericórdia, da eterna Boa Nova. Um grande abraço para todos, aos que nos acompanharam aqui, a Fran no Instagram, a Zaira, a Dani Viaro, a Cláudia, né? Mais uma Cláudia aqui, a Cláudia Bume, a Dionete. Um grande abraço a todos vocês, muita luz, muita paz, a Indira que está aqui conosco hoje, a Tabata. Um grande abraço aqui no Face também, o Amilson, a Sabá, a Miriam, o Paulo, a todos vocês, meus amigos. Que Deus lhes abençoe, que tenhamos todos um ótimo dia, muito rico de experiências e de aprendizados, e que saibamos sempre conservar a gratidão por tudo aquilo que a vida nos traz, para aprendermos a acolher, né, e a aproveitar a luz oculta que cada experiência nos propõe. Um grande abraço a todos e nos vemos amanhã.